Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu venho aqui ligeiramente passar para vocês um sonho que eu tive em meados do mês de novembro de 2019 e já era para mim ter passado esse sonho. Na verdade, eu fiz 3 vídeos, não sei por que não consegui publicar, os vídeos ficaram retidos. Tomara que esse daqui não aconteça a mesma coisa. E cumprimento vocês com a graça do Senhor Jesus Cristo, que ela seja abundante sobre a sua vida. Rapidamente eu venho passar o que o Senhor me mostrou e eu fiquei muito contristada com esse sonho que eu tive, mas eu espero que todos corram e estejam alerta em oração, cada um tomando conta aí dos seus filhos, dos nossos adolescentes, daqueles que estão debaixo da tutela, né, de seus provedores aí. Por que eu tô falando isso, gente? Porque o sonho que eu tive foi o seguinte: pessoal, em meados do mês de novembro de 2019, eu fiz um vídeo falando sobre isso, só que eu coloquei lá no meu Facebook e enviei pro pessoal no WhatsApp, pedi para compartilhar. Gente, nem todo mundo compartilha. Compartilhe aí, por favor, ajuda. Quanto mais pessoas avisadas, melhor, porque o que o anjo mandou eu fazer foi realmente passar para que houvesse o alcance de pessoas, tá bom? Pessoal, é o seguinte, eu tive um sonho que o anjo me mostrava. Chegou dentro do meu quarto, eu não ia nem contar com detalhes, mas é melhor contar com detalhes. Chegou dentro do meu quarto, eu estava dormindo, sentou na beirada da minha cama, me pediu para eu poder levantar e me chamou para ir em algum lugar. E a gente passou para um outro plano, né? Engraçado que quando eu me levantei, eu pensava que o meu corpo tinha se levantado. Quando eu olho para trás, eu vejo o meu corpo deitado e a minha alma vai com ele. E quando eu saio com ele, ele me levou para 3 lugares diferentes, aonde deu a entender que poderia não estar só dentro do Brasil, mas que poderia estar lá fora também, porque tinham detalhes locais que davam a entender que também não era o Brasil, certas situações, entendeu? Então, como o sonho é de ordem universal, eu venho trazer, né? E é para todos. E aí foi quando ele falou assim: vem comigo que eu tenho algo para te mostrar e você vai levar e vai passar para as pessoas. E eu fui com ele e eu segurei na mão dele, porque à medida que a gente ia para esses lugares, eu tive um grande temor, eu senti um grande medo também, apesar de estar do lado dele. E aí, segurando a mão dele, de repente eu vi sombras tomando crianças, adolescentes de seus pais e carregando numa rapidez. Eu via mulheres e homens em lugares diferentes, distintos, pegando crianças dos pais, entendeu? E levando embora. E eu podia ouvir o pensamento desses pais, aonde o pensamento era: meu filho foi levado para tráfico de órgão. Aí outros eram: meu filho foi sequestrado, estão atrás de dinheiro, ou levaram para estuprar, ou coisa assim. E na verdade nessa situação não, né? Nessa situação não, inclusive dentro do sonho era tão real aquilo que eu via, que eu me desesperava lá, eu queria que o anjo tomasse uma atitude de ir lá, e ele falava assim: Jaqueline, você vai fazer, você vai levar, é importante que você faça, é importante que você leve, entendeu? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, santo, santo é o Senhor. Glória a Jesus. Está repreendido, inimigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Satanás, você está repreendido em nome de Jesus, em nome de Yahshua HaMashiach. Você está repreendido. Aleluia, Deus, aleluia, Deus. Pessoal, é o seguinte, é importante que vocês passem isso aqui, tá? É importante que vocês passem isso aqui. E aí o Senhor quer dar livramento para as nossas crianças. Vou ser mais objetiva, porque eu vou orar. Eu vou orar, porque o Senhor me testificou algo aqui agora. Eu preciso que vocês levem essa mensagem, por favor, compartilha. O Senhor mostrou que agora o anjo falava para mim que em 2020 haveria um holocausto de criança. E eu via, ele me levou para um determinado lugar que também não sei se era o Brasil, tá, gente? Não posso dizer. Mas eu fiquei com um pensamento forte, assim, depois que eu acordei, pelo aspecto local, que seria na Europa, alguma coisa
pode, não sei, pode ser no Brasil, eu creio que isso também seja de ordem nacional, porque mandou avisar todas as pessoas. Aonde eu vi uma mega de uma fogueira, e essa fogueira era um portal. E esse portal ia ser aberto e eu escutava o ranger de ódio e de berros, né, do inimigo lá dentro. E ele me fez saber que eram os piores principados que estavam ali à porta daquele portal, que era aquela fogueira alta, querendo sair dali, entendeu? E ele segurava firme na minha mão, segurava firme na mão dele. Ele falava: Jaqueline, você vai passar todas essas coisas. E de repente eu comecei a ver aquelas crianças que eram sequestradas em outros lugares onde a gente estava, eram levadas para ali. Algumas chegaram mortas porque fizeram barulho no meio do caminho, tiveram que ser mortas. Então foi ofertado ali o corpo, lançado na fogueira. Outras foram colocadas em cima de uma mesa que tinha diante da fogueira, tinha vários bruxos, tinha vários espiritistas fazendo uma volta naquela fogueira, entendeu? Tinham vários espiritistas fazendo uma volta naquela fogueira e eles estavam fazendo adoração àqueles espíritos, ele me fez saber que eram os piores espíritos que estão presos e que seriam liberados no fim dos tempos. E ali eles ofertavam aquelas crianças, entendeu? O anjo falou: Jaqueline, em 2020 vai acontecer isso. Eles estão planejando fazer um holocausto de crianças, porque os principados pediram isso como oferta. E quem se organizou para fazer isso foram bruxos e feiticeiros e pagaram pessoas comuns para poder raptar crianças, entendeu? Inclusive, uma dessas entidades menores que estavam por ali, porque também tinham entidades em volta daquela fogueira, ele estava rosnando e muito furioso para o meu lado, porém ele não tinha o poder de fazer nada comigo. Quis me tocar, mas não pôde, entendeu? Porque o anjo estava ali. E eu me admirei do fato dele me ver ali, mas o anjo do Senhor estava comigo, entendeu? Então, gente, foi esse o recado que ele me passou. Deus sabe todo o temor que eu tive dentro de mim, o quanto eu acordei chorando, o quanto o primeiro vídeo que eu fiz contristada, eu passei no meu Facebook, pedi das pessoas para poder passar. Só que as pessoas entendem que você tá louco, entendem que você tem problemas emocionais, entendem de um tudo, mas não quer realmente absorver aquilo que vem do Senhor. Há detalhe. Pessoal, eu estive diante também desse sonho de uma abobada, um portal como se fosse uma abobada. Quem conhece aqueles templos esculturais romanos e tal, sabe que tem aqueles portais como se fosse uma abobada, assim, tem janelas assim também. E em volta dessa abobada havia uma prescrição, entendeu? E isso aí já foi um outro lugar que ele me permitiu ir de consciência, que foi aonde eu fui no inferno, que eu vi esse portal, um lugar muito sombrio, e na mesma hora eu clamava a ele de consciência para voltar muito rápido, porque as portas estavam sendo empurradas do outro lado, eu estava do lado de cá e o que vinha daquele portal, né, que era aquela bobada, gente, não era coisa boa. O ruído, os barulhos que eu ouvia de lá, as gritarias, os rangidos daquelas entidades não eram coisas boas. Elas estavam forçando a porta para sair. E essa fogueira é um desses portais. E por incrível que pareça, depois que entrou no ano de 2020, eu pude ter um celular melhor e, através desse celular, ter acesso ao YouTube, ter acesso às redes sociais, né? Então, eu pude ver aqui que Macron, né? Macron, quando ele recebeu uma homenagem, foi o que eu vi, aonde um tapete vermelho, isso foi na Europa, ele foi estendido e sobre um lugar que é um lugar considerado, né, gente, é considerado um lugar histórico, entendeu? É considerado um lugar histórico, que é uma bobada, é um portal, uma bobada, só que isso é como é que fala assim, como é que eu vou dizer, gente? É uma estrutura quadrada, entendeu? Quadrada. E tem um portal, e isso é numa praça, né? No formato de uma bobada. E aquele tapete vermelho, eles estenderam assim, na direção daquele portal. E Macron para bem de frente para a porta, ali, e cumprimenta todos.
ali naquele lugar. Sauda a todos depois da homenagem naquele lugar. Quando eu vi isso, gente, depois do sonho que eu tive, não me restou dúvidas, porque eu pude, com coerência, entender uma coisa com a outra. Se ele vai ser o cara que está aí para poder fazer o tratado de paz no dia de 14 de maio, que é justamente, gente, o dia do aniversário de Israel, onde Israel completa 70 anos de idade, ou seja, de figueira brotada, de remanescentes voltando para a presença do Senhor, e esse cara fazendo um acordo de paz, que vocês sabem que de paz não tem nada, é porque o inimigo está com pressa. O inimigo está com pressa, isso não é um acordo de paz. Isso é um acordo de prisão, isso é um acordo de libertação, entendeu? De entidades lá das trevas, para poder tomar posse, unificação das nações e tomar posse, entendeu? Aquela estrutura que eu vi ali na praça, na Europa ali, eu esqueci o nome do lugar, gente, não estou bem lembrada, se eu não me engano é na França, aquela estrutura ali que todos vão para lá, quem vai visitar lá, tira foto ali na frente. O Senhor me fez saber, me testificou depois que eu assisti na TV, que eu vi aquilo, que aquilo era o portal, era aquele mesmo portal que eu sonhei, entendeu? No sonho que eu tive aí em meados de novembro, igual eu contei para vocês aqui agora. Então, gente, vamos estar em oração, porque se o Senhor mostrou, só quer dar livramento. Entendeu? Não que eu negligenciei, não, eu tentei fazer esse vídeo, outras vezes não consegui, não sei porque não estava conseguindo anexar, e vou tentar anexar isso daqui também, tomara que vá, entendeu? Que caia aí. Uma coisa vocês podem ter consciência, que se o inimigo botou a agenda dele, trabalhou a agenda dele para poder chegar no mesmo dia, ou seja, acordo de paz, entendeu? Passada ali do Papa. O Papa, por mim, pela Bíblia, eu sinceramente eu vejo ele na posição da besta, entendeu? Eu vejo ele, e o Senhor fala que se levantaria uma segunda, e ali eu vejo Macron, ele querendo apresentar Macron diante das nações nesse acordo de paz, de unificação, entendeu? E passa aquele poderio para ele no dia 14 de maio, justamente o aniversário de Israel. Saiba você que o Senhor falou que depois que Israel viesse a ser nação, não se passaria mais uma geração. E uma geração, gente, hoje, em si, ela está em torno aí de 75 a 80 anos, tá? Israel vai fazer 70 anos, dia 14 de maio. Vamos orar. Pessoal, depois desse sonho, eu tive um outro sonho, acabei de lembrar, eu não ia passar ele aqui, mas eu vou acabar passando. Esse sonho, ele é mais pessoal, mas ele também tem uma pitada de algo assim universal, que foi um sonho que eu estava indo para uma parada de ônibus e todos estavam naquela parada de ônibus. Algo estava acontecendo que todos queriam se deslocar daquele lugar. Eu não sei bem em que cidade eu estava. E os ônibus, eles estavam parados. E eu fiquei sabendo de consciência, que foi me dado a saber, que o ônibus que eu estava esperando, ele estava no prego. Então, só eu naquele lugar sabia, naquela parada de ônibus, e porque foi me dado esse entendimento. Então, eu não tinha alternativa naquela hora, lugar nenhum para ir, e ali fiquei parada. Eu falei assim, nossa, eu tenho a ciência de que esse ônibus está no prego, e no entendimento deles, de todo mundo que estava ali, eles estão aguardando vir um motorista, né, e dar o horário e ligar esse ônibus para poder se deslocar. Tinha bastante gente nesse ponto de ônibus, inclusive tinha meu ex-marido também, eu vi lá, não me olhou com a cara muito boa não, mas eu tentei disfarçar, foi o que vi, e automaticamente chegou um rapaz, foi se chegando um rapaz, esse rapaz foi se aproximando de mim, e eu olhava para ele, eu sentia paz quando eu olhava para ele, mas eu ficava curiosa de por que aquele rapaz sutilmente vinha se aproximando de mim. Então, gente, eu estava um pouco afastada, coisa de uns 2, 3 metros mais ou menos do pessoal ali do ponto, até porque também tinha uma pessoa ali que no momento era desagradável ficar perto. E esse rapaz estava do meu lado. Então foi quando eu vi, surgiu na minha frente uma imensa de uma borboleta. Uma borboleta muito grande batendo asas. E à medida que ela batia asas na minha frente,
a brisa que veio das asas dela me passou total paz, de maneira que entrou dentro de mim, me passou paz e me mostrou ternura e o amor que ela tinha por mim. Então, o que eu entendi naquele momento? Que aquilo ali era o Espírito Santo. Pessoal, essa grande borboleta que ficava pairando no ar e jogando aquela brisa refrescante em mim, e o rapaz que estava do meu lado pôde ver, mas os outros que estavam no ponto não puderam ver, ficava zombando da gente porque eles olhavam para a gente olhando para o ar sozinhos. Ela falou coisas interessantes para mim que talvez agora eu não lembre muito, mas eu me lembro que ela falou assim: Jaqueline, o Senhor te ama. Ela falou para mim: o Senhor te ama e Ele tem um propósito com você. Leve às pessoas o que você está vendo e ouvindo, porque temos que alcançar pessoas, e me deu aquela sensação, gente, de prioridade, de realmente alcançar o maior número de pessoas possíveis, das pessoas receber essa mensagem com verdade, entendeu? Passou isso dentro de mim de maneira que quando a gente acorda de um sonho desse, que você olha para a pessoa e você conta um sonho desse, e você vê descredibilidade no olhar daquela pessoa, é igual Tomé, né, gente? Enquanto não tocar na mão dele, no buraco, né, que está na mão do Senhor Jesus Cristo, eu não acredito. O pior é que tem muitos que estão aguardando o momento acontecer, já recebeu a mensagem e vai ficar. E vai ficar porque já recebeu a mensagem e ignorou você, ignorou eu e ignorou a muitos. Corramos para a nossa salvação. E ela é todo dia. Pessoal, aí essa grande borboleta falou coisas muito interessantes para mim, porém agora no momento eu não me lembro. Eu me lembro que eu escrevi em alguma folha de caderno e guardei por aí, mas depois eu vou atrás. Aí, pessoal, foi quando ela se distanciou e falou: fica na presença do Senhor, Jaque, leve essa mensagem. Aí lá do alto começou a chover uma breve, tipo uma chuvazinha serôdia, leve, e ela começou a cair em cima do meu rosto e eu não parava de olhar para o alto. Mesmo que tivesse escuro naquele lugar, eu não parava de olhar para o alto e ela caía refrescando. Aí foi quando eu vi ao longe alguma coisa que vinha caindo. Então eu vi vindo caindo, veio a bandeira do Brasil, caiu em cima de mim. Caiu a bandeira de Israel e caiu uma outra bandeira que é de alguma cidade de Israel que tinha o desenho de como se fosse um leão. Eu acredito que talvez seja a bandeira de Judá. E, pessoal, outra coisa interessante, no meu sonho eu sonhei com uma borboleta, né, como se estivesse representando o Espírito Santo. Depois eu fazendo uma pesquisa, a borboleta ela é um símbolo israelense de metamorfose, de passagem, entendeu? Tem uma simbologia muito bonita. Eles adotaram a borboleta no momento em que eles voltaram para a terra deles, como uma simbologia, entendeu? De que eles antes estavam no casulo e depois eles voltaram para o ambiente natural deles e floresceram ali. Então, foi algo maravilhoso saber disso, que é uma simbologia deles, depois que eu tive o sonho que eu fui pesquisar. Aí, pessoal, depois que a bandeira do Brasil caiu sobre mim, a de Israel caiu sobre mim, e essa outra também, que é de uma cidade local de Israel, lá de dentro, acredito eu que é de Judá, se eu não me engano, ele me pediu para poder orar. Não vou mentir para vocês, pessoal, às vezes a gente ora, logo no início estava orando, depois a gente dá uma esfriada, depois a gente volta. Somos ser humano, só não podemos sair da presença do Senhor, e agora eu vou voltar a orar com mais intensidade ainda por isso. Né? Tenho orado assim, eu não digo assim me separando para orar, mas à medida que eu ando, à medida que eu converso. Aí, pessoal, também outra coisa, depois que essas bandeiras caiu, passou um anjo e ele veio como se fosse desse lado, rasgando o céu. Parou diante de mim um pouco desse lado e parou suspenso no ar. Um anjo de luz e falou assim, com muita alegria ele falou. Ele estava radiante, ele parecia um cometa radiante. Ele estava radiante mesmo, ele passava muita alegria e ele falava assim: acabou, Jaque, tá acabando, Jaque.
Aí ele dava louvor, ele cantava um tipo de hino, um tipo de louvor, que eu não me lembro. E ele me fez sentir toda a alegria que ele sentia dentro dele, ele me fez sentir naquela hora. Ele falou assim, Jaque, ele fez assim pra mim, Jaque, fica de pé, não pare de orar. Eu tô indo buscar um restante. Ele falou assim, eu tô indo marcar e buscar um restante. Na hora que eu vier de lá, eu passo e levo você. Aí ele pegou e saiu rasgando o céu, igual um cometa. Aí de longe ele falou, fica de pé, Jaque, que na volta eu volto com você. E aquilo para mim foi maravilhoso, eu acordei. Gente, Deus é Deus nas nossas vidas. Por favor, busquem a face do Senhor, orem. Não se detenha no caminho. Ter medo é natural, vamos orar ao Senhor. E o Senhor nos dá proteção, os anjos do Senhor estão aí. Receba essa palavra e, por favor, passe, porque essa é a nossa função. A todos a paz do Senhor Jesus Cristo e que todos estejam protegidos. E a atenção dobrada com as nossas crianças, tá? Por favor, atenção dobrada com as nossas crianças. E o que o Senhor mais pediu nesse sonho foi para que todos estivéssemos orando pela proteção de nossas crianças em tudo quanto é canto. Em tudo quanto é canto, tá, gente? A paz de Jesus Cristo. Amém para vocês.